Lucas capítulo 1, a partir do versículo 57. Lucas capítulo 1, o versículo que nós vamos ler, aliás, o trecho que nós vamos ler começa no versículo 57. Diz assim: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu João o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu, e se desimpedia a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviam guardavam-nos no coração, dizendo: que virá a ser, pois, esse menino? A mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos dos inimigos, e adoremos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graça à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Feche os seus olhos, por gentileza, mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Quem somos nós diante de tão grande palavra? Senhor, fala o nosso coração, fala a nossa mente, tudo aquilo que precisamos ouvir essa noite. Te peço, Senhor, usa-me como canal para o Teu fluir, que as minhas palavras voltem vazias, pois eu sei a Tua palavra jamais voltará vazia. Amém. Podemos sentar. Prometo, tentarei ser breve. Tentarei. Na longínqua década de 1950, foi escrita uma das obras de ficção, das maiores obras de ficção de todos os tempos. Seu autor, cristão devoto, a permeou de elementos, figuras e principalmente valores cristãos. Tão importante e grandiosa era essa obra, e tão influente foi que no início dos anos 2000 ela ganhou uma adaptação cinematográfica em 3 filmes, que juntos receberam nada mais e nada menos que 17 Oscars. 3 filmes na história do mundo, na história do Oscar, ganharam 11 Oscars. Bem, lá na década de 50, 60, nós que somos de mais idade, nós, só eu, vimos e assistimos, ganhou 11 Oscars. O Titanic ganhou 11 Oscars. E o último filme dessa trilogia, falo do Senhor dos Anéis, de um autor
J.R.R. Tolkien, cristão devoto, que permeou essa obra com valores e figuras cristãs, que narra, o último filme, O Retorno do Rei, ganhou 11 Oscars também, narra a história de 4 hobbits, criaturas pequenas, levando o anel que representava tanto o poder quanto a tentação para destruir e vencer o mal. Quem já assistiu? Se alguém não assistiu O Senhor dos Anéis, vive em algum outro planeta. Alguém não assistiu? Por favor, recomendo. Eu já assisti os 3 filmes todos numa tarde só. Eu sou bem doido, a minha esposa reclama que eu repito o filme. Eu tenho um livro que eu já li, que é dessa grossura, vale muito, eu estou querendo reler, vale muito a pena a leitura. Há uma aspas aqui, vai também a leitura do livro O Dom da Amizade, fala da amizade e conversão de Tolkien com seu amigo C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, ambos autores cristãos. Mas, entre tantas coisas, tantas palavras, tantas figuras e tantas lições retiradas desse filme, eu quero destacar uma frase muito interessante que eu sempre guardei, a frase do Gandalf, dizendo: tudo que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. É uma frase que foi dita de Gandalf para o Frodo, no contexto de que Frodo não entendia. Ele tinha a missão de levar o anel, ele tinha a missão de destruir o anel, e em um certo momento ele... Por que nós estamos vivendo esse momento? Por que nós estamos passando por isso? Por que agora? Alguém já fez aquela pergunta sobre qualquer situação? Logo na minha vez, aconteceu isso. Nós não compreendemos porque exatamente nesse momento estamos vivendo, exatamente uma situação que nós não temos completo controle. Então ele vai questionar Gandalf, que representa o sábio, que representa o sacerdote, representa o profeta, e Gandalf vai dizer: olha só, nós não temos controle do tempo, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos nem o tempo que nos resta. Tudo que nos resta é decidir o que vamos fazer com o tempo que nos é dado, como nós agiremos com aquela bênção e com esse presente que Deus nos dá, que se chama o nosso tempo. Porque nós não conhecemos. Há tempo para tudo. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de se entristecer, tempo de viver, tempo de morrer. Não temos controle do tempo. Nos resta decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Nós desejamos então entender tempos difíceis, mas não nos cabe decidir o tempo que vivemos, mas sim agir perante as circunstâncias de acordo com aquilo que cremos. Qual é de tudo isso? E assista O Senhor dos Anéis, vale muito a pena. Eu acho que eu vou assistir até amanhã os 3 filmes. Vamos lá? Vamos maratonar? 3h30 cada um, vai dar mais ou menos aí até amanhã de manhã. Acabou a disposição. Vamos voltar então ao texto. Guarde as frases do Senhor dos Anéis. Quando nos lembramos do anúncio feito a Zacarias lá no começo de Lucas, vemos um homem incrédulo, incapaz de ouvir a voz de Deus e de entender o tempo de Deus. Lucas 1, versículo 18 vai dizer: então perguntou a Zacarias o anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Vocês lembram disso? O anjo anuncia que ele terá um filho e ele duvida do anjo. Peraí. Eu sou velho e minha mulher é velha, como é que isso vai acontecer? Afinal de contas, era um casal idoso e sem filhos. E mesmo nós, na nossa mente, a gente vai pensar: na cidade não tem filho, não vai ter mais. Na cidade vocês já deveriam ter netos. Na cidade não é possível que vocês tenham filhos. Convenhamos, nós se víssemos um casal de velhinhos, nós também não íamos acreditar que eles teriam o filho. Nós iríamos entender que o tempo da fertilidade já havia passado, porque a nossa mente e a nossa visão são limitadas pelas circunstâncias. Nós iríamos ver o casal de velhinhos e iríamos dizer: não, vocês não vão ter filho.
nós não iríamos acreditar também. E, infelizmente, Zacarias tem essa postura de incredulidade, quando o anjo do Senhor, no altar do Senhor, onde o sacerdote do Senhor servia o Senhor, diz a ele: você terá um filho. E ele duvida. Às vezes, ouvimos, tudo tem o seu, acabamos de ouvir agora, ou o tempo de Deus é perfeito. Às vezes, nós mesmos já dissemos essas frases para alguém: não se preocupe, o tempo de Deus é perfeito, há tempo para tudo. E essas frases são fiéis e verdadeiras, sim. Mas pode ser que nós não entendamos realmente as implicações disso. Nós mesmos já dissemos essa frase para alguém: o tempo de Deus é perfeito, há tempo para tudo. Mas será que nós entendemos isso? O tempo de Deus é perfeito, e exatamente por isso, por ser perfeito, que não está em sincronia com o nosso tempo. Pois nossas perspectivas são imperfeitas, nossa visão é imperfeita, e o tempo de Deus é perfeito, e eles não se combinam. O meu tempo é imperfeito, ele não combina com o tempo de Deus. A minha expectativa é imperfeita, ela não combina com a expectativa de Deus. Mas o tempo de Deus é perfeito, e tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Mas isso pode nos levar muitas vezes à tristeza, à inquietação, e no extremo, como aconteceu com Zacarias, a incredulidade. Porque eu sei, o tempo de Deus é perfeito, mas eu queria tanto que acontecesse no meu tempo, gostaria tanto que fosse do meu jeito, gostaria tanto que acontecesse agora, eu gostaria tanto de não estar vivendo isso nesse tempo. Mas o tempo de Deus, sim, é perfeito, mas essa falta de sincronia entre o meu tempo e o tempo de Deus pode nos levar à incredulidade, pode nos levar à falta de fé, pode nos levar a questionar a palavra de Deus. O que Zacarias faz? O próprio Deus enviou um anjo para ele dizendo: sua oração foi ouvida, sua mulher dará a luz ao filho. Ele vai: como? Minha mulher é velha, eu sou velho. Foi isso que aconteceu então com o sacerdote Zacarias, um homem de Deus atuante e fiel, mas que ainda enxergava a realidade sob a ótica humana. De novo, Lucas 1,18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como eu saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. E isso custou a Zacarias o dom da fala. Todavia, ficarás mudo, respondeu o anjo. Não poderás falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Essa foi a sentença do anjo. Após ele anunciar a bênção, Zacarias duvidar da bênção, ele disse: vai ficar quieto, você não vai falar mais nada até que isso se cumpra. Zacarias não compreendeu e foi forçado a se calar para não falar com incredulidade. Nós muitas vezes não somos capazes de compreender a completude das promessas de Deus nas nossas vidas, e muitas vezes estamos sujeitos a falar palavras de incredulidade. E para falar besteira é melhor que fiquemos quietos. E o anjo olhou para ele e, em outras palavras, disse: para tu falar besteira, filho, é melhor você calar a tua boca e esperar isso acontecer. E muitas vezes nós precisamos ter esse entendimento: é melhor calarmos do que falarmos aquilo que não entendemos e duvidar da palavra de Deus. Contudo, com Isabel foi diferente. Versículo 24 ainda do capítulo 1 vai dizer: passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Isso é o versículo 24 e 25 de Lucas 1. Após aquele momento de fala do anjo com Zacarias, acontece que o anjo falou: ela concebeu.
Só que Isabel resolveu ocultar essa informação por 5 meses, conforme o Senhor havia dito. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa, porque a maioria não vai entender aquilo que Deus quer contigo. Como diz o ditado popular, o silêncio vale ouro. Às vezes é melhor não dizer nada e deixar Deus agir. Aliás, Ele está sempre agindo no silêncio, no oculto e principalmente quando não entendemos a situação. Ele está sempre agindo, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, mesmo que você não entenda nada. Ele está agindo. E muitas vezes na nossa vida, quando nós não vemos a ação do Senhor, é melhor se calar e deixar Deus agir. É melhor ficar quieto e deixar Deus agir. E por não entendermos, corremos o risco de falar besteira. Veja o que aconteceu com Zacarias. Ele não compreendeu, jogou a conversa fora e por conta disso ele foi obrigado a calar-se. Isabel, sua mulher, foi diferente. Ela confiou, creu, ela concebeu um filho e preferiu esperar acontecer. Então chegamos aonde nós começamos, o versículo 57 do capítulo 1, que começa como a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Qual foi a promessa de Deus através do anjo para aquele casal? A promessa de que eles teriam um filho. E o que aconteceu no devido tempo? Versículo 57, cumpriu-se o tempo de dar-se à luz e ela teve um filho. Aconteceu aquilo que deveria acontecer no devido tempo, mesmo com a impossibilidade, mesmo com a infertilidade, mesmo com a idade, mesmo tudo o contrário, aconteceu no devido tempo. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Zacarias duvidou e pagou o preço. Isabel, por sua vez, ela creu, calou-se, esperou, e o Senhor foi fiel. O Senhor sempre, sempre é fiel. O tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo que ele nos dá é perfeito. Suas palavras são fiéis e tudo há de se cumprir no seu devido tempo. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar a luz e ela deu a luz. O tempo de Deus é perfeito. Suas palavras são fiéis. Tudo há de se cumprir. Foi assim com Isabel, foi assim com Maria, mãe de Jesus, e será assim com você e com a sua casa. Amém. O tempo de Deus, ele é perfeito. Tudo tem o seu tempo, e o tempo de Deus é o tempo que você deve esperar. Não duvide, apenas creia e espere como Isabel fez. É melhor crer, calar e esperar, porque Deus é fiel. Nós não temos controle sobre o tempo. O que nos resta é saber o que fazer com o tempo que nos é dado, como disse o nosso amigo Gandalf. Um dia eu deixo minha barba igual o Gandalf também. É meu sonho. Posso? Autorizado? Vamos continuar o texto. Versículo 58. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo ao contemplarem a fidelidade e cuidado de Deus com a sua serva. Os que estavam ao redor regozijaram e viram a glória de Deus. É isso que o texto está dizendo. E eu digo a você, esteja pronto e pronta para ouvir a voz de Deus e confiar plenamente nele. E você, sua casa, todos que estão à volta, verão a
a glória de Deus, e hão de se alegrar e se regozijar, vendo a misericórdia e o cuidado de Deus. Basta apenas crer e esperar, porque o tempo do Senhor, ele é perfeito. Glória a Deus. Versículo 59. E sucedeu, vamos seguir o que vai acontecer agora no novo cenário. E sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve se chamar João. Disseram, ninguém há na tua parentela com esse nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, escreveu, João o seu nome. Todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos foram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos que ouviam guardavam no coração, dizendo que virá ser, pois, esse menino, a mão do Senhor está com ele. Mas o tempo se cumpriu. Cumpriu-se o tempo de nascimento, 8 dias depois, cumpriu-se um novo tempo, o tempo de afirmação da aliança com o Senhor, simbolizada aqui pela circuncisão. Cumpriu-se mais um tempo. Mas uma coisa chama a atenção agora nesse momento. Na hora de dar o nome para a criança, os celebrantes achavam que ele receberia o nome do pai, por tradição. Isabel prontamente diz, não. Nada disso. Ele vai se chamar João, como o anjo disse. O nome já está dado. Ninguém entendeu nada. Mesmo que ninguém entenda, Deus está fazendo. Mesmo que ninguém veja, Deus está fazendo. Creia na palavra de Deus, pois Ele é fiel. Ninguém naquele momento entendeu nada. Falou, como é isso? As atenções então se voltaram para Zacarias, aquele mesmo que não creu. E porque não creu, estava mudo. Dá a entender que ele estava surdo também, porque eles se comunicam com ele por sinais. E o que ele vai fazer? Ele pega uma tabuinha e escreve. E o que ele vai escrever? João, que significa Deus é bondoso. João será o seu nome. E Deus é bondoso, sim, até para ele que ficou mudo. Porque, vamos combinar, que abuso. Deus manda um anjo para falar com você que a sua oração foi ouvida e você diz que duvida. O anjo podia dizer, beleza, você não vai ter filho não, só Isabel, que vai morrer aqui agora. Tão bondoso é Deus, olha só vai calar a tua boca, fica quieto, espera que vai acontecer. Deus é realmente bondoso para conosco, porque Ele poderia olhar a nossa incredulidade a cada dia e dizer, beleza, não vai acontecer nada, morreu. Estamos todos nós aqui, lembrando dos nossos momentos de incredulidade, se arrependendo e dizendo, muito obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Deus é bondoso, será o seu nome. Beleza? E o resultado disso, então, de todo esse acontecimento, em que Zacarias, sem voz, confirma que o nome da criança será João. O resultado é que todos se admiraram. Mais ainda, o texto vai dizer que imediatamente Zacarias voltou a falar. As últimas coisas que ele falou foram palavras de incredulidade, de falta de fé. O que ele vai falar agora? Vai falar palavras de louvor. A Bíblia vai dizer, cheio do Espírito Santo. Todos ficaram possuídos de temor, e o testemunho da fidelidade do Senhor se espalhou para as nações. Deus é fiel e o seu tempo é perfeito. Aquele que era incrédulo, agora cheio
Santo, anuncia a glória do Senhor, louva o Senhor, dá testemunho, e aqueles que estão em volta espalham esse testemunho por toda aquela região. O tempo de Deus é perfeito, Ele tem os seus propósitos, Ele sabe o que fazer, quando fazer, como fazer. Apenas confie nele. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser por esse menino? A mão do Senhor está com ele. Vamos continuar, versículo 67. Zacarias, seu pai, agora cheio do Espírito Santo, não mais falou incredulidade. O que ele faz agora? Profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez Abraão nosso pai, de conceder-nos que livres das mãos de inimigos, adoremos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia que havia de manifestar-se, até cumprir-se mais um tempo. Aquele que foi incrédulo agora está cheio do Espírito Santo e passa a profetizar e a glorificar o nome do Senhor. Essa é a ação do Espírito Santo. Aquele que era incrédulo, não creu na palavra do Senhor, agora viu tudo se realizar e passa então a ser profeta à boca do Senhor e anunciar as grandes maravilhas. Ele reconheceu que a promessa de Deus estava se cumprindo naquele momento, não só na sua vida, mas na vida do povo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, suscitou poderosa salvação na casa de Davi, como prometera lá na antiguidade por boca dos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos, da mão de todos que nos odeiam, para que possamos adorar sem temor, em santidade e justiça em todos os nossos dias. Esse é o cântico de Zacarias. Aquele povo aguardava o cumprimento da promessa de libertação, e agora Zacarias viu a mão de Deus e anunciou o seu cumprimento. O tempo de Deus, ele é perfeito. Tudo vai acontecer, tudo vai se cumprir na vida do seu povo, como foi ontem, é hoje e será eternamente. O tempo do Senhor é perfeito. Por fim, Zacarias então vai descrever a missão do menino que acabara de nascer, que você sabe é João Batista. O que ele vai dizer sobre o menino? O menino será chamado profeta do Altíssimo, isso versículo 76, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho. E nós já conhecemos a história de João Batista, mais na frente nós vamos cuidar de mais detalhes disso. É só um spoiler das próximas semanas. E eu quero dizer a você, ele vai anunciar também a nossa missão. Versículo 77, para dar ao seu povo o quê? Conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados, graças à misericórdia do nosso Deus, para iluminar os caminhos daqueles que jazem em trevas na sombra da morte, dirigir nossos pés no caminho da paz. Essa não é só a missão de João Batista, é a minha, a sua missão, anunciar a grande salvação e remissão dos pecados.
a graça e a misericórdia de Deus, e ajudar a iluminar o caminho aos que jazem perdidos em trevas e na sombra da morte, e ajudar a dirigir os nossos pés no caminho da paz. Essa era a missão de João Batista, essa é a sua missão. Entenda que o tempo de Deus é perfeito. Há propósito para tudo debaixo do sol. Saiba esperar o tempo do Senhor, mas entenda qual é a tua missão aqui. E o menino crescia. No último versículo. E o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia que havia de manifestar-se a Israel. É tempo de anunciar o Redentor. O Redentor chegou, os seus caminhos são planos e o seu tempo é perfeito. Aquele menino cresceu, aquele menino anunciou, aquele menino pregou a remissão dos pecados, ele anunciou a chegada do único que é verdadeiro Deus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que viveu, morreu, ressuscitou, que um dia voltará. Chegou o tempo perfeito de Deus de anunciar as suas obras. O tempo de Deus é perfeito. Todas as suas promessas vão se cumprir na minha, na sua, na nossa vida, meu irmão. Ele trouxe salvação ao seu povo. Ele trouxe misericórdia ao seu povo. Ele trouxe remissão do meu, do seu, do nosso pecado. É tempo de anunciar o Redentor chegou. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo voltará. O tempo de Deus é perfeito. Nos resta ter sabedoria para usar o tempo que foi dado. E Ele está te dando o tempo. Hoje é o tempo de tomar posição e anunciar a cada dia, a cada minuto, em qualquer lugar, Jesus Cristo voltará. Ele é o Senhor que redime o seu povo. Ele é o que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao Santo de Israel. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa palavra. Graças nós te damos, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida. Graças nós te damos, porque Tu és o Senhor do nosso tempo. Tu és o Senhor de tudo. Tudo tem um propósito que está debaixo das Suas mãos poderosas. Nos permita, Senhor, participar desse propósito com alegria, fé, dedicação, sem medo, crendo que Tuas promessas são fiéis e verdadeiras, pois elas são fiéis e verdadeiras. Nós cremos, Senhor, que o tempo do Senhor é perfeito e cremos que é tempo de anunciar a Tua salvação para esse mundo, anunciar a Tua graça e a Tua misericórdia, de iluminar os caminhos, pois somos sal da terra e luz do mundo. Senhor, toma o Seu povo nas Tuas mãos, toma essa geração nas Tuas mãos, usa-nos e capacita-nos como capacitaste a João, Zacarias, Isabel, Maria, todos eles, Senhor, para fazer a obra do Seu Santo Filho Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.